Fala galera, aqui é o professor Iago, professor de Filosofia. Estamos aqui para mais algumas dicas, para você, estudante que está aí se preparando para a prova do Enem. Então hoje a gente trouxe algumas dicas para você não errar mais quando de respeito ao assunto sobre moral e ética. Tá? Então o assunto da aula de hoje vai ser essa diferençazinha entre moral e ética. A gente vai abordar alguns tópicos referente a isso, para a gente poder desenvolver melhor esse assunto, beleza? Então vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, vamos primeiro definir o que é moral, porque uma das grandes dúvidas que a gente tem é essa diferença entre moral e ética. E para a gente poder diferenciar melhor o que é a moral e o que é a ética, a gente primeiro precisa definir, Então eu trouxe para vocês aí, como vocês podem ver, a questão da moral. Então, vamos lá. O que seria a moral? A moral, ela tem a ver justamente com as ações que o ser humano faz dentro da sociedade. Então, com isso, eu já sei que a moral tem a ver com as minhas ações. Então, toda vez que vocês ouvirem a questão ou o assunto sobre moral, vocês já relacionam automaticamente a moral à ação. Então, a ação que o indivíduo, toda vez que a gente vive em uma sociedade, a gente executa a todo momento determinados tipos de ações. Essas ações, elas vão ser reguladas dentro de um caráter moral. Tá? Então, a moral ela tem a ver com ação. Tá? Segundo ponto é a conduta, que tem aí muito a ver com o primeiro tópico das ações. Então, a moral, ela tem a ver com a ação e a conduta desse indivíduo. Todo o nosso comportamento, pessoal, ele é regulado dentro da sociedade. Tá? Então, essa ação aí, ela vai sendo caracterizada como sendo uma dimensão aí, ou fazendo parte da definição da moral. Tá? Então, o tema, a definição da moral, a gente consegue defini-lo não como uma forma tão rápida, mas a gente relaciona ele a alguns tópicos que têm aí a ver com a moral. E com isso a gente consegue uma definição mais abrangente do que seja essa moral ou do que ela, com que ela se relaciona. Tá? O terceiro ponto é que a moral ela tem a ver com regras, leis e costumes, que são próprios de toda e qualquer sociedade. Toda sociedade que existe, ela está sendo regulada aí dentro desses parâmetros, com regras, leis e costumes. E aí vai variando de acordo com a sociedade em que você vive. Um quarto ponto, para a gente fechar a dica de hoje, é a questão temporal. Ou seja, essas ações, esses comportamentos, essas condutas, essas regras e essas leis, elas têm e são executadas em um determinado tempo. Então, o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que elas vão se modificando ao longo do tempo. Então, as regras que nós temos hoje, os comportamentos que nós temos hoje, os costumes, as leis, essas normas de conduta, que são questões morais, eles vão sendo modificados ao longo do tempo. A sociedade ela vai se transformando e, junto com as suas transformações, também vão sendo transformadas essas regras. Então, todas as ações, vocês podem observar muito bem, por exemplo, no tempo dos avós de vocês, ou dos pais de vocês até mesmo, vocês observam que dentro da época em que eles viviam, algumas ações eram mais aceitas, outras nem tanto, outras ações eram tidas como ações bem aceitas ou certas, outras não tão certas, mas erradas. Então, isso vai variando de acordo com o tempo. Tá? Então, a moral ela é relacionada dentro de uma questão temporal. Não existe isso de regras, de leis, de costumes que vão se perpetuando ao longo da sociedade e que não sigam esse contexto temporal. Tá? Então, pessoal, a moral ela tem a ver com as ações do indivíduo, ela é relacionada à sua conduta, ela tem a ver com as regras, com as leis de uma sociedade em um determinado tempo. Tá? Então, esse tempo
tem a ver com a questão moral também. Então, esses são os 4 pontos que a gente consegue aí enquadrar e definir muito bem o que seria a moral. Então, toda vez que vocês ouvirem moral, vocês já relacionam dentro desse contexto de algo que tem a ver com a atitude e a conduta do indivíduo em um determinado tempo regido por regras e leis. Tá, pessoal? Essas foram as dicas de hoje. A gente se vê no próximo vídeo com mais dicas aí sobre o assunto da moral e da ética.